O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a história dos Atos dos Apóstolos continua o mesmo drama até agora dos coitados de João e Pedro, porque simplesmente curaram o paralítico. Começam a ser questionados e agora são levados presos, né? Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte. E aí entra esse comentário de Pedro. Estamos... Com que poder? Primeiro eles interrogam. Ou em nome de quem vós fizestes isso? Aí Pedro, sabiamente, chefe do povo e anciãos. Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo. Olha a que nível chega uma sociedade afastada de Deus, cega pelo seu egoísmo, pela sua vaidade,
a um ponto de questionar quem faz o bem. Claro, não é novidade, porque isso acabou de ser feito com Jesus, né? Só fez o bem e o povo crucificou. É um alerta muito grande para os dias de hoje. Cada dia mais está ficando mais assustador como a nossa sociedade tem tido decisões absurdas, né? Sem nexo, sem pé e sem cabeça, como diz por aqui, né? Justamente por ter se afastado do Senhor, da luz. Nós estamos na Páscoa, é um sinal forte a luz, né? Imagina que a nossa vida sem a luz de Cristo é um breu. Eu acho interessante que as pessoas que estão longe de Deus, Santo Tomás de Aquino dizia que seria semelhante a um local à noite que você não quer acender a luz, né? Você opta por viver no escuro. Aí a pessoa tropeça, cai, quebra dente, aí culpa Deus, né? Ah, por que Deus pôs isso aqui? Sendo que nunca ninguém optou por acender a luz. Como que se acende a luz da Páscoa? Com a intimidade, no relacionamento pessoal, principalmente hoje, sacramental. É como se acendesse a luz e você entendesse de onde você veio e para onde você vai, entendesse a dinâmica do sofrimento e da morte, porque ninguém entende sem Deus. O único que deu sentido à morte foi Cristo. Não tem nenhuma outra religião que você consegue dar sentido ao sofrimento e à morte de Cristo. Porque só Cristo assumiu e deu o sentido redentor ao sofrimento e fez da morte vida eterna para quem é, claro, para quem segue os mandamentos, para quem é um cristão de verdade. Então isso muda completamente a sua vida. Quando você entra em contato com Cristo, existe a chamada metanoia, mudança de direção. Você converte, você se converte, você muda de direção. Lógico, se antes você estava cego no escuro, agora você muda. Você sai daquela posição egoísta para uma outra direção. Qual é a direção? Direção do céu. Aristóteles dizia, o fim que você busca muda todas as suas ações. Se eu quero ir para Goiânia, tenho que pegar um táxi, ir a pé até a rodoviária, comprar passagem para o ônibus para Goiânia. Tudo isso é porque eu quero ir a Goiânia. Se eu quero ir para o céu, toda a minha vida muda totalmente, né? E isso vai iluminando. Porque quando eu quero ir para o céu, tudo que eu passo aqui, nesse mundo, ganha sentido. Todas as frustrações, humilhações. Porque eu sei que isso faz com que eu me torne mais humilde, que eu seja mais dependente de Deus, que é justamente o que é contrário ao pecado original. E com isso recebo as graças de Deus, eu tenho paz, e sei que com isso eu aumento a possibilidade de ir para o céu. Tudo ganha sentido na vida. Agora, sem o céu, começa a fazer essas loucuras. Prender os outros porque fez o bem, porque não está de acordo com a lei, porque você não está seguindo. E assim por diante. É uma contradição atrás da outra. E aqui no Evangelho, mais uma vez, o ressuscitado vem ao encontro dos apóstolos. No início, quem ama mais foi ao encontro do ressuscitado no sepulcro. Maria Madalena, né? Sua mãe, Maria. Os que amam mais antecipam. Antes da mesmo de... Os apóstolos já estavam tocando suas vidas, voltaram a ser pescadores, mas de repente recebem de novo a visita do ressuscitado. Porque Jesus também nos busca. Jesus nos quer, ele não está lá parado. E aí, ele aparece, eles estão lá pescando. E adivinha quem descobriu quem era Jesus?
que era Jesus, o discípulo amado. Quem ama. Sempre quem ama mais identifica Jesus em tudo, né? As pessoas apaixonadas por Jesus são aquelas que sempre estão vendo uma razão de ser, até nas frustrações, nos problemas. Nossa, aqui eu vejo o que Jesus está me ensinando. E assim agradece, mesmo quando passa por uma dificuldade. E aqui uma coisa interessante. Eles são pescadores desde criança. Tem uma experiência inimaginável. E naquela noite não tinham pescado quase nada. E o encontro com Cristo fez com que Jesus desse a instrução prática: lançai as redes à direita da barca. Aqui é um outro aspecto importante para quem quer ter um encontro pessoal com Cristo. Quebrar o orgulho. Eles poderiam dizer: ah, Jesus, tudo bem, o senhor entende de coisas espirituais aí, mas de pescaria entendemos nós, né? Desde pequenos? Não. Quando Jesus te interpela, você faz um ato de fé, confiando na onipotência divina. Aí não é só a parte humana, né? Então eles imediatamente lançaram as redes. Você muda, você faz aquilo que Deus te pede, mesmo que no início você não entenda. Porque na vida espiritual, há momentos que você tem que tomar decisões para obedecer os mandamentos, para buscar os sacramentos, que às vezes você não tem conhecimento ainda. Você não entende. Ontem mesmo, na formação, eu falei sobre os métodos contraceptivos serem proibidos, até no matrimônio ser pecado. Às vezes as pessoas ficam tanto tempo sem alguém falar isso, né? Então é necessário que você jogue a rede à direita, ou seja, comece a obedecer. Olha no catecismo, confirma se a igreja pede isso, até que pouco a pouco Deus vai te confirmando no coração que aquilo quebra totalmente o amor-doação entre o casal e transforma em amor utilização, utilitarismo do outro. Não reflete mais a Trindade, não reflete mais o amor de Cristo à igreja que se doa até a morte, né? Mas para isso requer tempo. Assim eles jogaram a rede e o que acontece? Pegaram muitos peixes, mal conseguiam. Quando nós estamos ligados em Cristo, nós temos um apostolado rico. Por isso que muita gente, quando me procura e fala: meu marido não muda, meus filhos não mudam, fica cada vez pior. Minha irmã é uma ateia, meus pais não querem saber de igreja, eu não aguento mais, parece que não adianta. Aqui está a chave, né? Como é que você resolve isso? Se os filhos já estão grandes, se os pais já são adultos, como é que você resolve a situação? Fazendo que você seja santo. Com adultos, se você quer mudar um adulto, muda você. Seja mais santo, né? Isso é a chave. Faz mais oração, reza mais, faz penitência, busca mais os sacramentos e você vai ver. Ou não, talvez você morra antes, mas com certeza todos estarão no céu. Eles chegaram até a margem e contaram os peixes. 153 grandes peixes. Uns números estranhos, né? Aqui, os padres da igreja, cada um tem uma interpretação. São Jerônimo fala que na época existiam 153 espécies de peixes. Então quer dizer que a totalidade. Santo Agostinho falava que a base de 153 é 17. Por quê? 10 mandamentos, só vai para o céu quem seguir os 10 mandamentos, e 7 dons do Espírito Santo, 17. Aí se você soma até 17 os números, 1 mais 2 mais 3 mais 4, olha de onde chegam, dá 153. Santo Agostinho. São Gregório Magno fala que 10 e 7 são perfeição, o número da perfeição, dá 17. A Trindade, 3 multiplica por 17 por 3, depois multiplica por 3 de novo, dá 153.
Então, os padres da igreja, cada um diz uma coisa. Agora, a raiz de tudo é que os 153 peixes representam a totalidade das pessoas salvas. E aí sim, que seguem os mandamentos, com os dons do Espírito Santo, buscam os sacramentos, né? Os 7 sacramentos. Quase que rompeu, mas a rede não se rompeu. E Jesus disse, vinde comer. Nenhum se atrevia a perguntar quem era. Né? Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. E foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. É isso. O encontro pessoal com Jesus, ressuscitado, requer humildade, para você reconhecer que mesmo os seus conhecimentos não são suficientes. Você tem que dar passos de fé, né? Ter paciência, buscar cada vez mais uma intimidade com Cristo, e depois vocês vão ver os frutos disso. Eu digo vocês vão ver, mas é claro que existem mães aí, muito santas, que não viram ainda os filhos se converterem. Mas com certeza, vocês podem ter certeza absoluta, se a mãe morreu santa, rezando, a família vai estar no céu. Santa Mônica teve a graça, depois de 30 anos, ver Santo Agostinho convertido. Depois ela quis morrer. Né? Prefiro agora ir para o céu. Mas outras pessoas não. Santa Rita viu seu marido se converter no último suspiro. Mas não esqueçam dessa grande chave para converter adultos, amigos ou da família. Converta você primeiro. Seja santo. O resto, o Espírito Santo fará.